Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou te dar dicas de bons investimentos imobiliários no Rio de Janeiro. E a bola da vez é a zona norte da cidade maravilhosa. Então você sabe aonde comprar o seu imóvel? Você sabe quais são os bairros da zona norte com maior potencial para investimento? Pegue sua pipoca e aguarde um pouquinho, porque já já eu te conto. Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, quem pensa em Rio de Janeiro pensa em Zona Sul, né? Pensa nas praias, Copacabana, Ipanema, pensa no Arpoador, pensa lá no Baixo Leblon, né? No Baixo Gávea. Então a galera, quando associa Rio de Janeiro, logo pensa em praia e alegria. Porém, existem outros bairros que são alegres, porém um pouco distantes da praia, mas com um apelo tão bom quanto os bairros da Zona Sul, né? E eu optei aqui em te dar algumas dicas de investimento, porque você pode pensar, né, aonde que eu vou morar fora da Zona Sul? Ou, eu queria morar lá em Ipanema, em Copacabana, não posso investir. Então, onde eu poderia investir e ter uma vida tão boa no Rio de Janeiro, fora da Zona Sul? E foi pensando nisso que eu separei alguns bairros da Zona Norte que são tão bons quanto a Zona Sul. E é óbvio, né, eu começo esse vídeo falando da Tijuca. Bom, o bairro da Tijuca, muitos brincam, né, que é a Zona Sul da Zona Norte, né? E tem um apelo bem parecido mesmo com o de bairros como Botafogo, Flamengo, né, Copacabana um pouquinho, mas com aquela questão, né, não está tão perto da praia, está mais perto do centro do Rio. E se você tem a vontade de morar na Tijuca, bom, eu começo te indicando a Rua Homem de Melo, que tem o espaço mais valorizado do bairro da Zona Norte, né? Outras opções boas são as ruas Itacuruçá e Andrade Neves. Então, Homem de Melo, a mais cara, Itacuruçá e Andrade Neves, tão boas quanto, mas com um valorzinho mais social, melhorzinho. Então, três ótimas ruas para você investir aí no bairro da Tijuca. Vale lembrar que o estado de conservação do imóvel também é sinônimo de valor do apartamento da casa. Então, por exemplo, você pega uma casa ou um apartamento depredado na Rua Homem de Melo, ele vai valer menos que um imóvel em bom estado na Itacuruçá ou Andrade Neves. Então, você pode, né, se você tiver disposição para reformar o imóvel, você pode conseguir fazer um ótimo negócio na Rua Homem de Melo. E vale lembrar, rapaziada, que o bairro da Tijuca, ele é um bairro com total infraestrutura, né? Então ele tem metrô, ele tem condução para o Rio inteiro, no caso ônibus, ele tem um farto comércio, ele tem tudo. Então, se você puder comprar um imóvel na Tijuca, com certeza você estará fazendo um ótimo negócio. Uma outra alternativa é o bairro do Grajaú. E, na minha opinião, é o meu bairro favorito, né, desses que eu listei aqui nesse vídeo. E qual a diferença do Grajaú para a Tijuca, propriamente dita? Simples, o Grajaú é um bairro mais bucólico, né, e é por isso que eu gosto mais. Então ele tem um aspecto mais, né, de interior sem ser interior, tá? Quero deixar isso bem claro. Então ele está mais perto da natureza. Você pode comprar um apartamento no Grajaú com uma vista para a Pedra do Grajaú. Então você vai estar ali, né, dentro da natureza, morando num bairro do Rio de Janeiro. O Instituto Rio Patrimônio e Humanidade tombou ali no Grajaú, né, vários imóveis também, o que valoriza bastante a área, ou seja, esses imóveis tombados, eles seriam simplesmente patrimônios culturais da cidade maravilhosa. Então o Grajaú ainda tem esse apelo, né, histórico e ruas bastante arborizadas. Então você está ali com um clima totalmente bucólico, né? Então você está de fato num bairro com um diferencial no Rio de Janeiro. E ao meu ver, o Grajaú é melhor do que muitos bairros da Zona Sul. Então, por exemplo, sem desmerecer, tá? Então se eu for comparar o bairro do Botafogo com o Grajaú, sinceramente eu prefiro o Grajaú, tá? Então, Botafogo tem a praia, mas é um bairro muito mais pesado, com comércio pesado, e o Grajaú é um bairro mais bucólico, né? Um bairro mais arborizado. Outra questão curiosa, né, é a Praça Edmundo Rego, lá no Grajaú.
essa praça, ela tem todas as suas árvores tombadas. E outra questão, né, já que eu falei sobre as árvores, no Grajaú você pode mexer até em fachada de imóvel, de casa, se você comprar, mas você tem que tomar cuidado, né, com a questão das árvores, ou seja, as árvores do bairro geralmente são tombadas. Então, por exemplo, eu vou cortar a árvore que está incomodando, você tem que entrar em contato com a prefeitura e solicitar uma poda. Né? Você não pode simplesmente pegar uma motosserra, vou cortar um pedaço da árvore, entendeu? Justamente por causa dessa questão do tombamento. E também, rapaziada, vamos ser sinceros, né? Isso aí é crime ambiental, né? Então qualquer manutenção de árvore você tem que entrar em contato, sim, independente que seja no Grajaú ou em outra cidade ou bairro, né? Eu não sei de onde você tem que entrar em contato, sim, com a prefeitura e solicitar, né, que essa árvore ela seja podada ou, né, tipo, tá trazendo risco para a minha casa. Aí você liga, né, olha, uma árvore está trazendo risco, cria um laudo, né, então começa por aí. Então, se você tiver a oportunidade de buscar um imóvel no Grajaú, o faça, vale a pena. Aliás, o nosso ex-governador Wilson Witzel, né, mora lá. Outro bairro interessante para se morar no Rio de Janeiro, na Zona Norte, é o bairro de Vila Isabel. Bom, você tem que tomar um pouco de cuidado caso você queira investir na vila, devido, né, à favelização no entorno do bairro. Então, você pode, né, pegar um imóvel ali e estar perto de uma comunidade violenta. Porém, a Vila Isabel ela conta com novos empreendimentos e com aquela boemia carioca, né? Então a gente tem, por exemplo, a escola de samba Unidos de Vila Isabel, lá no Martinho da Vila, né, que promove um aspecto bem cultural naquela região. Fora que o mercado imobiliário, de uma forma geral, né, tem investido em empreendimentos no bairro. Então, por exemplo, eu quero comprar uma primeira locação com preço acessível. Você consegue na Vila Isabel, né? Então, é um bairro aí que eu particularmente eu acho muito legal, ali coladinho com a Tijuca. Então, se você ver, por exemplo, a Rua Gonzaga Bastos, né, até onde fica a Mesquita Muçulmana do Rio, ela é coladinha na Tijuca. Você sai ali da estação, né, Sans Pena, anda uns 2 quarteirões, já está na Gonzaga Bastos, que é Vila Isabel. Então, você comprando na Vila Isabel, você vai estar junto do comércio da Tijuca, fora que a vila também tem um bom comércio. Então fica aí uma outra dica, um bairro que eu acho bem interessante. Porém, tome cuidado com as comunidades no entorno, né? Eu sempre alerto nos meus vídeos de consultoria imobiliária a questão da comunidade. Por quê? Simples, né? Se o imóvel está perto de uma área que tem uma comunidade violenta, esse imóvel ele perde valor e a venda ela se torna uma venda bem complicada, né? Porque ninguém quer morar onde tem tiroteio. Então você tome muito cuidado quando for ver na vila. Agora, o imóvel está longe de comunidade, o imóvel ele é bom, tem uma boa planta, o imóvel com preço acessível, meu irmão, vale muito a pena. Eu particularmente, se eu fosse investir, né, como eu falei do Grajaú, o Grajaú dessa lista é o meu favorito. Mas se eu fosse investir, por exemplo, na vila, tivesse dinheiro, eu investiria, tomando os devidos cuidados. Um outro bairro que ele está crescendo bastante no Rio é o bairro do Maracanã, aonde fica, né, o estádio, né, o cartão postal do Rio de Janeiro, o estádio Mário Filho. E o bairro do Maracanã, ao meu ver, é um bairro bem interessante também. É um bairro que ele está crescendo em termos de especulação. Ele está, né, tendo novos empreendimentos. Inclusive, quando eu estive no Maracanã um tempo atrás, eu pude reparar que a grande maioria dos edifícios são edifícios mais novos, padrão mais novo, com varandinha ou sacada, dependendo de onde você estiver, né? Então existe sim um boom imobiliário naquela região. O grande perigo do Maracanã, rapaziada, é a questão de alagamento, né? Choveu, o Maracanã tende a alagar, principalmente no entorno da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, né, eu quero comprar no Maracanã, né? Beleza, vale a pena? Eu acho que vale, mas tente conversar, né, com o vizinho, com o porteiro, pergunte, como que é essa região quando chove? Alaga, não alaga? Né? Porque aquilo, eu falei de Niterói há um tempo atrás e citei, né, que a Rua Presidente Bacher, em Caraí, alaga. Quem tem apartamento ali, rapaziada, não consegue vender. É um inferno para vender, né? Quem vai querer comprar um apartamento que ao lado do carro de passeio a família vai ter que ter um jet ski ou um iate, né? Difícil, né? Então você tome muito cuidado ao comprar no Maracanã, né? Questão de alagamento. Tente sondar no entorno, né? Tipo, eu vi uma casa na rua tal, gostei. Um apartamento na rua tal, gostei. E aí,
Converse com o porteiro, com o vizinho, banca de jornal, né? Pergunta, quando chove, como que é? Alaga, não alaga? Se não alagar, né? Se a galera falar, olha, é tranquilo, vale a pena o investimento. Por quê? Maracanã é o bairro da Zona Norte mais colado no centro, é um pulo. Então, tipo, vale a pena? Vale. Eu, particularmente, eu também investiria no Maracanã. Isso é, em área que não alaga. Falou? Aquele grande abraço e até a próxima. Tchau. Take your number, read a paper if you want my supermarket.